Boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais uma edição do Midiato Entrevista. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Vamos entrando aí. Tô tentando aqui ajeitar um pouquinho. Pronto, acho que assim vai ficar legal. Bom, pessoal, então eu sou Sofia Franco e essa é mais uma edição do Midiato Entrevista. Nós já estamos na nossa segunda temporada de lives, né, que nós iniciamos em 2020 e agora em 2021 temos a segunda temporada. O Midiato Entrevista é uma iniciativa do Midiato, grupo de estudos em linguagens, práticas midiáticas, sediado na Escola de Comunicações e Artes da USP, que reúne pesquisadores que trabalham com os temas relacionados à comunicação, linguagem e mídias. E aqui nas lives do Midiato Entrevista, o nosso objetivo é compartilhar um pouco dos trabalhos realizados pelos integrantes do grupo e promover conversas com pesquisadores de outras instituições para ampliar esses debates além dos muros da universidade e da academia. Nessa segunda temporada, desde o julho desse ano, né, nós temos convidado integrantes do grupo para contarem um pouco mais sobre as suas pesquisas. E hoje, nosso convidado vai ser o Bruno Militão, que é um pesquisador de iniciação científica, né? Então, enquanto eu chamo aqui o Bruno para entrar na live, para participar conosco, né? Vou convidar todos para também interagirem conosco pelo chat, deixar suas perguntas, os seus comentários, né? E para quem ainda não nos segue, vocês podem acompanhar o trabalho do Midiato aqui no Instagram, também no Facebook, pelo nosso site usp.br/midiato. Então, vamos ao nosso convidado de hoje, que já chegou por aqui. Oi, Bruno. Oi, Sofia. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo Boa bem? noite, tudo bem? Ouço sim, você também está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Acho que só tá com um pouco de delay aqui, mas tá indo bem, tá indo bem. Então tá bom. Bem-vindo, Bruno, à nossa live, ao Midiato Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Muito feliz que você aceitou o nosso convite para contar um pouquinho, né, da sua pesquisa. Imagino, o Então, prazer é meu. Obrigado pelo convite aí, obrigado, Sofia, por conduzir aqui. imagina, é um prazer conversar com você. Bom, Bruno, então só para a gente te apresentar um pouquinho para quem está entrando agora, né? O Bruno, ele é discente da graduação em jornalismo da ECA USP e ele é integrante do Midiato. Na sua pesquisa de iniciação científica, o Bruno investiga os estigmas sociais e a intolerância religiosa em torno do caso Evandro, né? Então ele vai fazer uma análise discursiva a partir aí, né, dos conceitos da análise de discurso e dos estudos de estigmas sociais, para pensar na mediação dos discursos de intolerância religiosa no podcast do caso Evan. Não é isso, Bruno? Isso. Espero que eu tenha feito um bom Não, resumo perfeito. aqui. Então, Bruno, acho que é legal a gente comentar um pouquinho, né, antes de falar mais sobre a sua pesquisa em si, né? Comentar um pouquinho do caminho, né, de se iniciar a pesquisa, que é inclusive o nosso título aqui, o nosso tema para a live de hoje, né? Acho que seria interessante a gente pensar um pouco, né, como que você enxergou esse caminho, né, da pesquisa acadêmica, já no curso da graduação, né? Bom, também vou falar um pouquinho aqui.
Eu sou pesquisadora também do Mediato, sou professora da graduação em jornalismo na Universidade AMB Morumbi e atualmente eu faço meu doutorado, né, no programa de meios e processos audiovisuais. E eu também comecei a minha pesquisa ainda na graduação, fazendo iniciação científica. E não é algo tão óbvio ou algo tão comum assim entre os colegas, né, do jornalismo, essa busca pela pesquisa acadêmica ou pela iniciação científica, né, ainda na graduação. Então, talvez seja legal contar um pouco, né, para quem está nos assistindo, Bruno, como que surgiu esse interesse pelo caminho da pesquisa, né? E como que você, então, percebeu que a iniciação científica também poderia ser algo a se explorar durante a graduação. Uhum. Eu vou então falar mais ou menos aqui que eu tinha pensado, e aí qualquer coisa você completa e aí pede para eu especificar melhor. Mas eu comecei, antes de entrar na faculdade, na graduação mesmo, eu já pensava um pouco sobre, enfim, sobre o caminho da pesquisa. Eu lembro que no ensino médio, eu fiz um ensino médio aqui que era focado em vestibular mesmo, então a gente era um pouco separado, né? Existem outros ensino médios em que isso é mais próximo, né? Essa questão da pesquisa, enfim, mas já tinha ouvido falar, eu lembro que alguns professores comentavam alguma coisa, já tinha um interesse e quando eu ingressei no primeiro ano assim, eu ainda fiquei um pouco perdido assim, estava tentando entender o que estava rolando, tinha mudado de cidade, enfim. Mas e aí eu fiquei pensando assim em coisas que eu poderia fazer, enfim, e aí essa possibilidade da iniciação científica, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era, não tinha ideia. E, e aí eu já estava assim de olho logo que eu entrei nas disciplinas de linguagem, porque eram temas assim que já me interessava, a questão da narrativa, do discurso, assim, porque eu fiquei até o último dia do vestibular eu fiquei entre jornalismo e letras, então não sabia muito bem para onde eu ia, acabei indo para o jornalismo e aí eu falei assim, bem, pelo menos lá eu tenho uma chance de, enfim, estudar um pouco e aprender sobre essas questões que já me interessavam. E aí, especificamente sobre o projeto e sobre a minha pesquisa, enfim, é, é engraçado, quando a gente já fez, acho que duas oficinas de iniciação científica nas disciplinas, né? E aí, acho que a Rosana, que é a minha orientadora da Sofia também, ela comentou sobre um incômodo, assim, um certo incômodo que vai despertar esse interesse de saber mais, de poder investigar, assim, e eu tive um start, assim, eu já estava fazendo a pesquisa, mas depois que eu fui entender que era realmente um certo incômodo que me fazia pensar, enfim. O podcast, né, o caso Evandro, que é o objeto que eu estou estudando, enfim, ele foi lançado no fim de 2018, começa a ser lançado no fim de 2018, e o último episódio foi lançado em 2020, em março, mais ou menos, assim, de 2020. Não, acho que é agosto. E do ano passado. Então acabou recentemente aí. E desde o começo tinha esse incômodo que eu não sabia nomear exatamente o que era, mas era esse incômodo de como os acusados pela morte do menino Evandro, enfim, foram 7 acusados até o fim da história. E desses 7, 5 ou eram praticantes ou visitavam terreiros de Umbanda lá na cidade, né? Em Guaratuba. E essa era uma questão que, de uma forma um pouco sutil, assim, estava sempre entranhada nos discursos da acusação e aí eu ficava ouvindo e ficava esperando que o podcaster, que o produtor, enfim, que é o Ivan Mizanzuki, fizesse alguma coisa, falasse alguma coisa, fizesse essa questão, né, da mediação mais crítica, enfim, dessas narrativas, desses
desses discursos, e algumas vezes sim, outras vezes não. E aí foi mais ou menos a partir disso que eu fui começando a construir a pesquisa. Então, a partir desse certo incômodo, foram várias coisas ao mesmo tempo, né? Esse interesse de fazer a pesquisa e estar acompanhando um produto midiático que despertava um certo interesse, enfim. Acho que foi mais ou menos isso. É, Não sei como foi para é, você também. é um pouco assim, é parecidas as histórias, na verdade. Eu também, quando eu estava decidindo a graduação, letras também foi uma coisa que eu pensei, eu cheguei a fazer, porque na minha época, ai, que coisa de velho, eu não sou tão velha assim, gente. Quando eu fui fazer vestibular, a FUVEST ainda, né, era só a FUVEST e tal, mas para as outras já existia o Enem. Foi um dos primeiros anos que o Enem foi usado com o SISU para você fazer para várias universidades, né? Você poder se inscrever em várias universidades. E aí, onde eu morava, né, em Uberlândia, a UFO, que é a Universidade Federal, aderiu ao SISU. Então, eu fiz o Enem e na UFO ainda não tinha, eu não ia fazer. Acho que o jornalismo lá estava só começando naquele momento, assim. Então, eu pensei em fazer letras lá. Então, no Enem, eu coloquei letras. No SISU, quando eu fui me inscrever, né? Eu me inscrevi em letras. E no vestibular da FUVEST, eu me inscrevi em jornalismo. Porque eu não sabia se eu ia passar na FUVEST e Aham. tal, mudar de cidade, né? Tem toda essa coisa. Então, letras também foi uma opção para mim. Eu acho interessante, fiquei assim, nossa, olha, as histórias são parecidas um pouco, né? Essa coisa de pensar em letras e tal, mas o jornalismo, na verdade, me chamou bastante atenção e eu preferi fazer jornalismo, porque eu sempre tive um interesse mais interdisciplinar e em Uhum. várias áreas. Eu sempre fui uma pessoa, assim, curiosa, eu me considero uma pessoa curiosa, que gosta de saber das coisas, sabe? Aquela pessoa que quer saber, tem uma pulguinha atrás da orelha e fica, eu Uhum. quero saber o que é isso. Então, o jornalismo me parecia mais para esse lado, assim, da pessoa que tem curiosidade sobre várias coisas e tal. Então, eu decidi fazer jornalismo por isso, mas letras também me encantava muito na época, assim. E aí, acho que nessa comparação, né, entre jornalismo e letras, que foram opções para nós dois, eu acho que cabe um pensamento, assim, cabe a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa questão de uma especificidade dos cursos de graduação quando comparados a outros cursos, né? Letras é um curso que eu acho que já tem um pouco mais de tradição desse lado da pesquisa mesmo, né? Eu acho que os estudantes do curso de letras talvez já tenham ah, uma afeição, né, pelo lado acadêmico, pelo lado da pesquisa, do pensamento crítico, Uhum. desse lado do desenvolvimento e da formação universitária, né? Uhum. Talvez os estudantes do curso de jornalismo e de cursos de comunicação, acho que de uma forma mais ampla, tenham uma outra tradição, né? Esses cursos têm uma outro tipo de formação não tão pensada, a gente, né, não é algo que desperta inicialmente. Vou fazer jornalismo para Exato. seguir carreira Uhum. acadêmica, né? Uhum. Normalmente acho que a gente pensa, vou fazer jornalismo para atuar no mercado, né? Uhum. Ou uma coisa mais prática, né? Uma formação um pouco mais tecnicista ou mais prática mesmo da atuação no mercado, né? Você sente isso também, Bruno, dessa uma certa tradição, um perfil tanto do curso quanto dos alunos, né? Nessa área do curso de graduação em comunicação? Uhum. Pensando assim do que eu vou para mim aqui. Travou? Voltou. Voltou. Foi. Mas era exatamente isso, assim, porque comecei a pensar, eu pelo menos dos meus colegas, assim, de curso, pessoal mais próximo, ninguém
ingressa na graduação, assim, vou fazer jornalismo para seguir carreira acadêmica. Eu, pelo menos, não conheço ninguém assim. Claro, um segundo, tá ali um certo segundo plano, uma segunda opção, uma coisa meio paralela, mas acho que não é por isso. Já na letras, acho que isso já é um pouco mais comum também. E aí, acho que até pensando uh, a, a forma como os cursos são estruturados também, né? Então, eu acompanho alguns colegas que eu sei que nas algumas disciplinas não só na letra, mas enfim, na FEFELESH como um todo, que é essa área das humanas mais duras, não aplicadas, né? É, Uhum. os trabalhos finais das disciplinas são um artigo, uma monografia, né? Então, enfim, varia. E no jornalismo, a não ser algumas disciplinas ditas teóricas, né? Que no jornalismo até tem essa separação, em alguns momentos de teoria e prática. As disciplinas teóricas até têm um pouco, mas as práticas não têm quase. E aí, a gente estava até falando antes sobre isso também, essa questão de a passagem para a vida profissional, digamos assim. Então, o que o mercado pede dos egressos de jornalismo e o que eles querem também. Então, e aí é todo um contexto que acaba impedindo, talvez, não sei se impedindo, mas dificultando o desenvolvimento de pesquisa para que mais pessoas se interessem, que não só o mercado que não é, 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 recebe muito bem, não sei se essa é a melhor palavra, eu acho que você pode me ajudar depois, e também a questão da pesquisa, financiamento, que no Brasil hoje não ajuda também, acho que é um pouco um certo impeditivo mesmo, né? Recentemente teve corte de quase, acho que foi 90% no CNPq, né? Então, Realmente o ambiente está um pouco inóspito para a pesquisa, digamos assim, né? uhum, Não, a gente tem sofrido aí realmente as agências, né, de fomento e tal têm sofrido bastante e isso atrapalha os pesquisadores, né? Não que uma bolsa de iniciação científica, eu não sei se você tem bolsa ou não, eu tive bolsa na iniciação científica, é, né, do CNPq, mas também não é assim uma bolsa que exato. dá para viver com a bolsa, não se enganem. Mas já era alguma coisa, né? Assim, já dava, por exemplo, Uhum. para me dedicar à iniciação científica e, e ganhar ali, pelo menos, né, algum tipo de remuneração com ela, né? Mas hoje em dia tá bem mais difícil realmente, porque nem bolsas não estamos tendo, né? Assim, reduziu bastante o número e o valor não é reajustado também há alguns anos. Então a inflação também não ajuda, né? Uhum. Não que a gente viu essa semana jornalistas, né, fazendo greve, o que eu acho super justo, acho que é uma profissão que também tem sofrido aí os seus ataques e tem também se desenvolvido em um ambiente um pouco inóspito e que também tem reivindicado melhorias das condições de trabalho e do salário, né? O que eu acho extremamente importante e válido essa luta dos jornalistas por melhores condições de trabalho, né? Então Uhum. não é que também ser jornalista é assim É, maravilhoso. especificamente no jornalismo, ou se vai fazer pesquisa, ou se vai para redação, enfim, dos dois lados está complexo, no mínimo. Com certeza. Bom, Bruno, pensando um pouquinho, né, nessas questões que a gente levantou aqui, no jornalismo também existe bastante essa dicotomia, né, como você mencionou um pouco, do mercado com a formação acadêmica, né? É quase como se eles não encaixassem, assim, né? Quase como se houvesse assim um paradoxo entre desenvolver as habilidades práticas para atuar no mercado e desenvolver o pensamento crítico e os conceitos, a teoria da formação acadêmica, né? Quase como se eles não se combinassem muito bem, né? E fica essa luta, esse cabo de guerra quase assim entre
uma formação de pensamento crítico, né, de um profissional pensante que saiba analisar as mídias, né, e também um profissional que tenha habilidades, lógico, práticas e que vão ser importantes para que ele possa atuar, né, dentro dos veículos de comunicação, né. Uhum. E houve uma época em que se debatia muito, inclusive, a necessidade do diploma para ser jornalista, né? Porque havia esse discurso de que, bom, a gente aprende na prática, aprende fazendo, né? Então, por que Uhum. precisa de diploma para ser jornalista? Então, veja a que nível chega esse embate, né? Esse puxa-puxa entre a formação acadêmica, né? E a parte mais do mercado da formação para trabalhar profissionalmente, né, como jornalista. Você ainda sente que existe esse, esse paradoxo ou esse dilema na formação do jornalista? Olha, Você que está aí no estagiando e pesquisando? então eu penso bastante essa questão do diploma. Eu fico assim, às vezes começo a pensar do nada sobre isso e eu não chego a conclusão nenhuma. Eu acho, enfim, eu pessoalmente acho importante, mas acho que também, não sei se é porque eu estou cursando, enfim, mas eu acho que dentre as específicas, enfim, é que o campo, né, o mercado também que está muito reduzido, então as pessoas acabam indo para outras áreas da comunicação, que não necessariamente o jornalismo, mas eu acho que essa formação é importante, mas também já ouvi jornalistas formados que trabalham há muito tempo é, que dizem que se formaram e que a graduação não serve para nada, que o que eles aprenderam na prática, enfim. Acho que é muito, não sei, sintomático, talvez, do, da constituição dos cursos de graduação também. É, e aí tem uma coisa também que eu nunca ouvi da boca de alguém, mas eu sinto um pouco que a pesquisa, a academia, no caso do jornalismo, parece um pouco que o mercado vê como uma coisa assim muito velha, cheia de teia de aranha e que não vai para frente, que não se desenvolve, que não é, enfim, contemporânea, que está presa a modelos antigos, enfim. E aí eu acho que talvez isso seja por conta de uma visão mais do que de como é montado também os cursos de graduação, e aí envolve toda uma questão de burocracia e falta de professor, e, enfim, atualização de currículo, mas, né, sem esse lado que é um pouco mais fechado, tem o lado da pesquisa e na própria pós-graduação, né? E aí eu acompanho o Midiato desde o ano passado, a gente consegue ver isso melhor também. Acho que está, assim, muito em dia com o que tem sido falado, com o que tem sido produzido. E como a própria Rosana colocou aqui, né? Acompanha desde sempre, assim. Tanto é que a gente falou aqui já, né? Tem essa divisão teoria e prática como coisas separadas, né? E aí acho que tem um esforço, acho que já tem algum tempo, eu acho que ele tem, talvez esteja dando certo, um esforço de tentar pensar esse alinhamento, não sei. Mas eu pessoalmente acho que falando por mim, né, eu acho que sem a formação e os conteúdos e as discussões que eu tive na sala de aula, né, nas salas de aulas em diversas disciplinas, acho que eu não, pensando, né, no meu estágio, acho que eu não conseguiria desenvolver as atividades plenamente. Mas acho que também tem um pouco a ver, são muitas questões, né, só para fechar, de de como as pessoas talvez um pouco de fora do jornalismo ou da comunicação enxergue esse trabalho. Acho que tem muita gente que deve achar que é só saber escrever e vai lá e escreve e faz, porque, né, você não precisa de um diploma, mas quem trabalha e já, enfim, sabe que, que não é bem assim.
a Rosana colocou. Eu acho que essa, por exemplo, pensando no meu caso, essa, essa coisa do incômodo, né, tem uma questão ali que está borbulhando, que no caso da minha pesquisa da intolerância religiosa, e aí você está pedindo, cadê alguma crítica, alguma questão que vai ser colocada ali para analisar isso de uma forma um pouco mais profunda, assim. E aí eu acho que esse pensamento de fazer essa análise, essa crítica dessas obras, dessas práticas de mídia, e a crítica de mídia também entra um pouco aqui, para depois, quando a gente for produzir os nossos produtos, enfim, e aí podcast, vídeo reportagem, texto, acho que isso também vai auxiliar nessa construção, nessa formação profissional. A Rosana coloca aqui, né, que é interessante pensar que não há essa divisão, né, igual quando você estava comentando aí sobre o próprio, a, como é feito o currículo do curso, né, como é montada a grade do curso, realmente a gente vê bem essa linha, assim, disciplinas teóricas, disciplinas práticas. Inclusive, a gente professor, assim, quando a gente vai dar aula, eu dou uma aula prática, eu dou uma aula teórica, assim, até a gente reproduz um pouco essa divisão, né? Mas essa divisão, na verdade, ela não existe, como a Rosana coloca aqui, né? Não é que a gente, ao se dedicar a uma atividade que seja considerada mais prática, por exemplo, vamos produzir uma reportagem é, televisiva, ou vamos produzir um podcast, né? Não é que a gente abandona a teoria, né, Uhum. e vai fazer, tipo, como se fosse uma coisa completamente diferente. Na verdade, não, né? Quando a gente está colocando as coisas em práticas, o ideal, digamos assim, o melhor caminho seria se a gente fizesse criticamente, né, pensando sobre o que estamos fazendo, e não simplesmente fazendo Uhum. mecanicamente, né, os passos, mas que haja um certo pensamento crítico por trás, ou mesmo ao lado, né, acompanhando o fazer prático, né? Não é que o pensamento teórico ele é abandonado quando a gente vai colocar na prática, né? O melhor Exato. é que a gente consiga fazer as coisas né? As Ao conexões. mesmo tempo. Com certeza, né? É o melhor caminho. E aí a Rosana coloca que talvez a IC seja um caminho para se fazer isso, né? Uhum. Para se unir esses dois, é, essas duas percepções do fazer jornalístico, né? A percepção um pouco mais conceitual, crítica do pensamento e uma percepção mais prática, né? Acho que aí no seu caso, como você coloca aí, né, na sua pesquisa, existe uma preocupação, algo que vem do seu pensamento sobre a prática jornalística, né? Não é que você também fez um pensamento só teórico e ignorou o fazer e a prática que estão naquele objeto que você escolheu, né, Bruno? Como é que foi esse pensamento Uhum. aí desse objeto, né? Que é claro que você tem algo ali naquele podcast, né? Que no fazer dele te chamou a atenção, né? Uhum. É até interessante, o Ivan, que é quem produz o podcast, enfim, roteiriza, faz locução, ele é formado, se não me engano, em design gráfico, mas aí ele fez. Ele é, é professor também, mas ele fez mestrado em ciências da religião, e aí por isso também que eu acho que eu esperava um pouco essa consciência, um pouco, não consciência, mas esses apontamentos, pelo menos Uhum. desses discursos de intolerância. E apesar dele não ser formado em jornalismo, hoje, quando ele se coloca como jornalista, né? Na bio dele nas redes sociais, sei lá, jornalista, enfim. Mas eu acho que o caso Evandro é a quarta temporada de um podcast que é o Projeto Humanos, né? E em cada temporada ele vai tratar de um tema. Então, na primeira, ele resgatou algumas histórias do Holocausto a partir da mãe da Noemi Jaffe, que era Lili Jaffe, que é uma iugoslava que ficou presa em campos de concentração. Ah, enfim,
E aí é interessante porque no caso Evandro, ele, como é uma história já dos anos 90 que ele traz de novo agora para 2018, 19 e 20, e aí é uma história, são narrativas muito controversas e até hoje não se chegou a um fim de descobrir quem foi que assassinou esse menino, enfim. E aí é engraçado que nos primeiros episódios ele começa com aquela ideia da objetividade jornalística, então ele vai falar, eu vou aqui apresentar os dois lados para a gente tentar chegar a alguma conclusão, enfim, é muito interessante como isso vai se desmontando ao longo dos episódios, assim, e eu acho que é uma certa... Dá para fazer certas comparações também com o que as pessoas também pensam de fora do jornalismo, sobre o que pensam sobre fazer jornalístico, enfim, e, e eu acho que é exatamente isso. Quando a gente, fazendo essas análises, esses produtos midiáticos, aí tendo alguns referenciais teóricos da comunicação, do discurso, mas é do jornalismo também, que é esse campo, né, como você tinha falado, interdisciplinar. É, eu li um texto da professora Lúcia Santella que ela chama o campo da comunicação de pandisciplinar. Achei interessante também essa nomeação assim. E aí tudo vai se encaixando assim para pensar o jornalismo e para pensar a prática jornalística também. Então, a partir desse produto que eu vou analisar, sobre o qual eu vou tecer algumas relações, comentários, enfim, vai criar um certo, não sei se paradigma, mas vai criar um certo conhecimento que eu vou aplicar depois, né, sobre o que fazer, o que não fazer, como conduzir uma apuração, uma pauta, e aí eu acho que é isso também. Mas acho que também é importante mas acho que isso acontece normalmente também, que quando a gente estiver fazendo isso, a gente também tome conhecimento e noção disso também, que acho que às vezes essa coisa de teoria de um lado, prática do outro, fica tão cristalizado que às vezes a gente pode até esquecer de tentar ligar um pouco. Ah, mas, enfim, são questões aí. Eu acho que é ver como que vai ser no futuro, assim, e pensar. Não sei como foi para você, né, que na iniciação também, né, veio pesquisando reportagens em vídeo, né, e até hoje. Até hoje. Uma pessoa que gosta da televisão, gosta da imagem. Eu fui pensando um pouco nisso. E também foi por um incômodo, né? Acho que é interessante que você coloca aqui. A pesquisa, normalmente, ela parte de algo que nos inquieta, que nos incomoda, que a gente pensa, mas por que isso é assim, né? Mas cadê isso aqui, normalmente? Ou é uma falta que a gente sente, né? Você Uhum, fala, opa, mas não faltou falar disso, né? uhum, Parece que tem alguma coisa aí. exatamente. Então é interessante. Sempre tem alguma caraminhola na cabeça que você fala, mas ali tem, hein? Aqui tem alguma coisa que pode ser frutífero, né? Então é mais ou Uhum, menos esse caminho mesmo. E aqui a Rosana traz uma coisa interessante, que é que quando a gente chega na graduação, né, vai fazer jornalismo, decide fazer jornalismo, a gente tem um pouco uma ideia, que é o imaginário coletivo, o imaginário popular daquela profissão, né? Mas a gente às vezes não sabe o que que a gente realmente encontra lá, né? Então também isso é um pouco interessante. Nem sempre o senso comum, como diz a Rosana aqui, corresponde, né, de fato, ao que a gente encontra na profissão, né? Talvez também uhum. exista um pouco isso, um ideário, né, um imaginário da profissão de jornalista e a realidade dos fatos, né, Uhum. Bruno? O que que você acha? Eu acho que você vai concordar comigo, mas aí depois você pode falar também. Eu acho que tem um pouco de uma, quando a gente chega, tem um pouco de uma glamorização, assim, do que é o jornalista que vai descobrir, e é o Watergate que vai ter toda semana, sei lá, não sei o que as pessoas pensam.
e aí, né, tem as escalas. Então, se você é um jornalista que cobre política, você está num certo patamar um pouco mais alto. E aí, que é também a própria disposição das editorias, enfim, é engraçado pensar nisso. Mas eu acho que é isso, uma certa. Acho que a gente pensa que é muito bonito, que vamos salvar tudo. Não sei, sou um pouco cético, assim, um pouco, já estou numa vibe um pouco mais para baixo, porque também, acho que principalmente hoje em dia, e até pensando na questão da paralisação dessa semana, que é as condições de trabalho, né, também. E aí tem né, a professora Roseli Fígaro da ECA mesmo, ela pesquisa bastante isso, e eu me incomodo também com isso, que coisas assim, que para mim, pelo menos, do que eu considero, e aí acho que também essa visão um pouco mais crítica, digamos assim, acho que também é pensando nas leituras e nos estudos, nas pesquisas que a gente faz na faculdade, acho que isso ajuda também. E não sei, tanto é que entre os amigos, assim, a gente uma brincadeira, às vezes algum calor, ou possível calor, né, alguma pessoa que quer cursar jornalismo vem falar com a gente, pedir ajuda, enfim, e aí a gente fica em crise. Tipo, a gente fala coisas boas, só as coisas boas, a gente fala das coisas ruins também já, porque acho que é isso, assim, mas e aí eu acho que já é uma questão também de profissionalização e da profissão e do que o mercado pede, e são poucas vagas ali, né? Não uma coisa mais tradicional. E as pessoas têm que se adaptar a isso e ir fazendo. E eu acho que esse pensamento crítico que vai sendo feito na graduação, enfim, acaba até é, esquecendo um pouco disso, não sei. A Rosana falou que o jornalismo é uma área muito ampla, tem muitas coisas boas também. Sim, Eu sim. também sou, eu também eu sou mais otimista, assim. Eu sempre é, tento mostrar as coisas boas também, assim, para os alunos e tal, porque às vezes rola um desânimo, assim, chega um Uhum, momento do curso em que eles estão começando a estagiar, ou você também está estagiando, né? uhum. Dá esse momento, assim, pode dar um certo impacto, assim, mas a gente É. tenta manter ali uma força, falar, não, gente, tem coisa boa, calma, Uhum. né? Você vai encontrar o caminho, tem muita coisa para você fazer, né? Porque o jornalismo, às vezes a gente pensa, ah, mas eu não consegui um trabalho numa redação, né? Ou ali É. uma função nesse jornalismo mais institucional ou desse lugar já de referência, né? Mas Uhum. tem outros caminhos e que a gente vai buscando para fazer, né? E para mostrar esses outros lugares também do jornalismo, né? Então acho que assim, sim, tem lugares de coisas boas no jornalismo. Sim, eu ia Calma. até falar isso também, que para mim, pelo menos, acho que, por incrível que pareça, tá fazendo a pesquisa, pesquisando, estudando, tem ajudado a ter mais essa visão otimista mesmo. Mas, mas não sei, acho que é isso. Mas ser otimista não significa ser acrítico, né? Não é que a gente Sim, é otimista, mas a gente vira o rosto para não ver as questões que estão ali, né? A gente uhum, vê e a gente reivindica como tem sido feito, né? A gente não pode deixar de lado a nossa inquietação tem que ser constante, eu acho, em vários sentidos, assim, né? Que é o que faz a gente uhum, buscar algum tipo de mudança, que senão a gente estaciona. Então, acho que é isso, uhum, mas é essa própria inquietação e esse pensamento crítico que vão alimentando essas iniciativas mais, é, assim, que talvez prometem um espaço diferente, né, para a gente poder dar espaço para outras formas de jornalismo. Então, as uhum. reivindicações
olhar para a mídia e ver o que pode ser feito, né? Acho que é isso que É, é ser otimista. É você olhar e falar, alguma coisa pode ser feita. Não é olhar e falar, nossa, que... sim. né? E aí pensando nas produções, principalmente essas mais recentes, que são nativas digitais, enfim, o que está sendo produzido em coletivos periféricos, nas redes sociais, essas pessoas que estão se juntando para fazer esse trabalho, claro que não é de referência, né, esse jornalismo mais tradicional, mas que tem muita coisa legal sendo feita e cobrindo, né, esses pontos que a gente ver com esse otimismo, com essa criticidade maior, né? Sim. Bom, falamos aqui, né, um pouquinho dessas questões, mas vamos voltar um pouquinho para a iniciação, né, Bruno? Vamos voltar para a iniciação científica, vamos pensar em pesquisa. Você Bora. falou um pouco da sua inquietação, o que te levou a pensar, né, nesse podcast do caso Evandro e nas questões de intolerância religiosa que você observa ali, né? E aí, como é que você situou esse seu problema, né, essa sua dúvida no campo da pesquisa de comunicação? Uhum. Isso foi até interessante, que eu estava bastante em dúvida assim de como colocar isso, porque, enfim, até por essa questão da interdisciplinaridade, tem algumas pesquisas, por exemplo, tem outras áreas que também pesquisam sobre jornalismo, sobre jornalistas, sobre comunicação, enfim, mas a minha eu tinha um pouco de medo, assim, não vou dizer um medo, mas eu queria que se encaixasse bastante no que estava sendo pensado sobre comunicação e aí, né, e o podcast, que é essa mídia mais nova, enfim. Então, aí eu tentei encaixar um pouco isso, e aí tá participando das reuniões do Midiato, enfim, e aí conhecendo outros pesquisadores e, enfim, revistas, periódicos e, né, todo esse conteúdo que tá sendo produzido foi me ajudando a pensar e fazer os recortes e os enquadramentos que ficassem mais próximos, digamos assim, à área da comunicação mesmo. E aí, enfim, né, a gente parte desse domínio mais discursivo, né, dessa análise discursiva, que aí também, né, no caso, que é da área da linguística, digamos assim, mas que também foi para a comunicação e é bastante usado, né, já está aqui, mas foi para campo da comunicação mesmo quando eu começo a pensar no meu projeto eu só deixava assim mediações porque não estava ainda tateando, tentando entender um pouco de como esses discursos da época vêm para esse produto de hoje e como pensar não é bem uma recepção, mas como os produtores vão trazer de novo esses discursos e essas narrativas. E aí eu acho que hoje, já com passado um certo tempo e aí com o avanço de leitura, esse campo da crítica de mídia, mais especificamente da metacrítica, né, que é esse produto midiático, trazendo seus próprios discursos e narrativas, acho que acaba encaixando melhor e eu acho que é para onde eu estou indo, para onde eu estou enxergando assim o futuro da pesquisa. Sim, é um produto interessante porque, de certa forma, ele é uma cobertura que analisa a cobertura, né? Assim, ele é Uhum, uma mídia que analisa a mídia. Então, essa questão da metacrítica é uma perspectiva realmente que acho que vai te ajudar bastante aí a pensar o podcast, né? É um produto bem uhum. interessante, na verdade. E ele teve muitos desdobramentos, né? Com a série que saiu, e aí teve novos episódios, fontes aparecendo, porque teve série, aí Uhum. a fonte falou: Epa, oi, deixa eu falar, né? Então, acho que é um produto realmente que alguma coisa mexeu ali, né? Ele realmente ele transforma alguma coisa, né?
na circulação desses discursos. Eu acho que é bem interessante. Com certeza. E é um movimento, como disse a Rosana, é um movimento bem original na produção de mídia sonora, né? Sim, É, é uma mídia sonora que desperta o interesse, né? E que gera uma movimentação em outras mídias. É realmente bastante interessante. E aí, Bruno, pensando, né, na pesquisa, na iniciação científica, como que você vê, assim, dentro de que, né, o curso normalmente tem 4 anos, mas né, a gente pode estender um pouquinho aí e até uns 5 anos, né? Geralmente os alunos vão até um pouco mais do que os 4 anos, né, na graduação, mas em que uhum. momento, né, você acha que é um bom momento para começar a pensar a fazer a pesquisa, né, durante a graduação? Ou como foi para você, né, escolher esse momento, falar, agora eu sinto que eu tô preparado, ou me sinto aqui no momento apto a fazer, a começar a fazer a pesquisa. Uhum. É, eu acho que é muito diverso, assim, acho que cada aluno, enfim, que tem interesse, que quer, acho que pode analisar um pouco o quadro, o momento, para se pensar quando encaixaria melhor. No meu caso, eu comecei a pensar, enfim, estruturar quando eu estava no segundo ano. Então, agora, né, no terceiro ano que vem está no quarto ano. Eu comecei a estruturar no segundo ano, comecei efetivamente a pesquisa no terceiro ano e vou finalizar no quarto. Do que eu observo, assim, é mais comum que se comece até um pouco antes, logo no segundo ano já com o projeto, assim. Então, talvez eu tenha começado um pouco mais tarde, entre muitas aspas. Mas, né, até por conta de estágio, né, o pessoal nessa fase já está fazendo outras coisas, com outros projetos, enfim, já quase se formando, né, como você colocou, mas eu acho que para mim foi assim, acho que tá no tempo certo porque foi quando eu tive mais tempo também para poder me dedicar a essas leituras e poder estruturar melhor e também depois de já ter passado um tempo na graduação já consegui entender mais ou menos como funcionava o próprio campo da comunicação e as pesquisas acadêmicas, que é um campo novo, enfim, como eu tinha comentado, e a Rosana colocou aqui tudo online. Acho que o primeiro e-mail de contato que eu fiz com ela já foi tipo em abril do ano passado, então já tinha mais de um mês de pandemia assim, e tudo sendo feito online, o que, para uma certa boa, de uma certa forma, é, ajuda porque né, não tem tanto tempo de deslocamento de um lugar para o outro, né, eu já economizo umas horas, mas acaba sendo mais. Não sei, eu até diria que, né, a Rosana falou, né, pandemia, aula, estágio, mas acho que é uma coisa também de tudo vai se encaixando, assim, eu acho que eu gosto muito de fazer também e a gente vai encaixando, acho que vai dando um certo otimismo, assim, um gás para poder produzir, porque eu acho que é muito, eu gosto muito, eu sou muito suspeito para falar. Eu também gosto muito, então somos dois suspeitos para falar. Eu também adoro pesquisa. É, mas assim, que eu lembro, né, quando eu comecei a fazer iniciação, eu também estava no segundo ano e eu fiz do meio do segundo ano até o meio do terceiro. E aí depois eu fui pro intercâmbio. Então foi, tipo, várias É, coisas. Mas uhum, Mas eu acho que assim, também foi um momento em que tinham, acho que assim, a aula da Rosana é uma aula que leva a gente a pensar muito nessas questões, né? Então também foi um momento em que eu vi que havia uma abertura assim para esse lado mais
mais de pesquisa e tal. E aí eu comecei a olhar mais sobre isso, assim. Mas também não vou mentir, a minha mãe é professora. Então eu já tinha uma A minha ideia. Não também, é que então. eu não cheguei tão verde assim, entendeu? Aquela, já tinha assim uma sementinha de pesquisadora que Ah, tá. estava já assim, Uhum. sabe, assim, eu já sabia um pouco, assim, um pouco como era. Quando a minha mãe fez doutorado, eu a acompanhei uma vez que ela fez na Unicamp, e ela Uhum. viajava toda semana, né? Aí uma semana eu devia estar de férias, nem sei o que eu tava fazendo. E aí ela me levou. Ela falou, quer ir ver como é que é? Eu falei, quero! E aí foi lá, a Sofia super jovem, ainda adolescente, assim, falando, eu quero ver como é que é fazer uma pesquisa, vamos lá. E aí eu fui no grupo de pesquisa do qual ela fazia parte, imagina. Então eu já tinha algo ali que me chamava, né, a atenção, assim. Então não vou mentir, eu já tinha. A pesquisa já estava lá no fundinho da minha Uhum. cabeça, assim, Ah, desde o começo, né? A Rosana falando, viva as mães, é um pouco. viva as mães. A minha mãe, foi uma grande, querendo ou não, né? Apesar de que ela Uhum. nunca fez, Influência. assim, não foi porque a minha mãe nunca fez nada, assim, tipo, vai fazer. Não, na verdade ela era até meio assim, olha, uma área meio. Ah, é. Né? Uhum. É meio difícil, a academia não é assim super fácil, né? Você veio com ressalva. É, mas aí, Bruno, você, né, falou que é uma história engraçada, assim, eu acho. Pra gente ir, né, finalizando, né, por que que você não conta um pouquinho pra gente como foi, então, essa montagem, né? Você falou que você começou entrando em contato, né, com a Rosana, primeiro para ver as possibilidades, né, de se fazer iniciação científica. Então, como é que foi esse momento, né, de entrar em contato, buscar um orientador, montar um projeto, né? Conta pra gente um pouquinho desse processo inicial, assim, para começar a fazer a pesquisa. Uhum. A gente comentou já também, né? Mas as disciplinas de linguagem deixavam a gente, né, muito pensando, tendo muitas ideias. Acho que esse é um primeiro passo já, identificar essas disciplinas com as quais você tem mais proximidade, né, e ver se esses professores têm essa possibilidade de orientação. Então, quando eu comecei a pensar, já tinha em mente assim possibilidades. Então, eu entrei em contato direto com a Rosana. Mas eu acho que a partir, né, quando a gente pelo menos pensa ou tem vontade de começar a pesquisa, acho que esse incômodo, né, essa questão, essa dúvida, essa falta que a gente encontra, seja num produto, seja em alguma questão relacionada às mídias, enfim, já pode indicar, mas eu acho que é quando a gente começa a pensar, talvez, em teoria e metodologia, e aí isso a gente já tem logo no primeiro ano, né, algumas disciplinas de teoria da comunicação e pesquisa, e ajuda também. Então, acho que é identificando assim essas afinidades com disciplinas, com as teorias, com o que você pretende analisar, ou mesmo com produtos, e, e aí você vai tentando, né, e fazendo contato, enfim. E, e aí sobre o projeto, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente agora, mas acho que eu cheguei com duas ideias ou de temas, temáticas, assim para abordar. As duas, acho que era mais por um campo de discurso mesmo. Uma delas era o próprio caso Evandro, e aí foi a partir disso a gente foi pensando. E aí, né, começa a fase de fazer recorte. Então, né, tem uma narrativa, tem um podcast inteiro, 36 episódios, que né, não dá para fazer em um ano ainda. Não dá para, né, querer se propor a ouvir tudo, analisar tudo, enfim. Então, e aí, a partir de como eu estava mais querendo analisar essas questões relativas à cultura brasileira, enfim, essa questão da intolerância religiosa, do racismo religioso,
foi dando essa tônica, assim, para seguir o projeto. E, e aí tem uma coisa interessante também, acho que algumas coisas interessantes que a gente vai entendendo ao longo do processo, que a gente às vezes não tem muita ideia, e aí com uma boa orientação também a gente consegue enxergar isso também, que é uma dúvida que eu tinha, que era assim, eu comecei a estruturar, sei lá, em agosto do ano passado, e aí eu ficava assim, tá, mas como que tem que ser? Eu tenho que estruturar super bem, eu tenho que já saber aonde eu quero chegar, e aí quando né, a comissão de pesquisa ela pede um modelo, tinha um dos tópicos era resultados esperados. Eu desesperei, falei assim, meu Deus, que tem que saber onde eu vou chegar. E aí que a gente começa a entender como funciona esse processo, né? Você tem algumas hipóteses, você tem ali seu objeto, você vai pensar essas teorias e os métodos de análise, e você tem essa hipótese, e aí você vai fazendo a pesquisa. E aí, com o tempo, eu consigo entender isso muito melhor, assim, de conseguir enxergar essa pesquisa crescendo, e, né, eu estava até falando, né, do título, que talvez mude, enfim, também porque vai mudando esses recortes e você vai descobrindo ao longo da pesquisa, porque se você começa a fazer já sabendo onde você quer chegar exatamente, não tem por que fazer uma pesquisa também, né? Não sei se era mais Não ou é, menos acho isso. que sim, é um pouco isso, né? Como que a gente monta um projeto, né? Essas coisas, tem que pensar, né? Às vezes a gente não começa pensando que tem que ter todas essas partes. Que eu falo, eu não sabia que tinha que ter já um lugar onde eu quero chegar, né? Tem que ter hipóteses, tem que ter resultados esperados, né? O que isso quer dizer, né? Às vezes a gente chega lá na hora, né, de montar o projeto mesmo. E aí a gente encontra esses novos termos, novas formas de escrever, porque, claro, a escrita acadêmica ela tem as suas especificidades, né? Não é a mesma coisa que Uhum, você escrever um artigo para o jornal e escrever um artigo científico, né? Tem todas essas questões de linguagem, de discurso também de científico, né? E que é bastante interessante essa questão da formação do pesquisador mesmo, né? Que é algo que a gente talvez precise pensar que é algo que precisa começar ali da base, né, da graduação, ou seja, você já vai formando ali, né, um pesquisador, é algo que talvez seja importante da gente valorizar, né, essas uhum, características da formação de um pesquisador desde o curso de graduação, né, porque isso, claro que quando você começa a formar, né, esse pesquisador desde esse primeiro contato, né, com a pesquisa, com a teoria, é, é a possibilidade, né, de você enriquecer o campo da pesquisa, valorizar o campo da pesquisa, né, que a gente tem precisado tanto sempre reforçar que a ciência é importante, a pesquisa é importante, a universidade é uhum. importante. A gente vai continuar repetindo até que as pessoas guardem na cachola que somos importantes, né? Eu acho que ali nesse momento, né, em que você começa a pensar, poxa, olha, eu preciso ter, né, uma metodologia, eu preciso de ter critérios, parâmetros para recortar o meu corpus, né, a minha amostragem. Não dá para eu analisar 36 episódios em um ano, né? Tudo Uhum, isso, acho que é esse pensamento, né, que vai te formando, vai formando a gente enquanto pesquisador, né? E eu uhum, acho que isso é muito rico esse processo de ir aprendendo a fazer pesquisa. Igual você falou, a gente só aprende quando a gente faz, né? Só quando a gente começa a uhum. fazer. Se você não tivesse começado a fazer a pesquisa, você não teria pensado, poxa, eu preciso recortar, né? Isso aqui não vai É. rolar, não vai dar tempo. Ah, nossa, qual que é o meu problema, né? O que nisso tudo aqui realmente é o problema que vai focar, vai centrar a minha pesquisa, né? Uhum, Onde que eu quero chegar com isso? Não, né, às vezes o resultado esperado não é algo assim tão A mais B, né? É igual a C. exato. É uma Uhum, coisa talvez, né? Não é tão fechado. É um resultado esperado mais no sentido de onde eu quero chegar, né?
Qual é o Isso. meu objetivo, o que que eu estou esperando com isso. Não é que você vai provar por A mais B, né, Uhum. que é aquilo. Eu acho que é bem interessante esse processo, é um processo de descoberta mesmo, né? Então, muito legal você contando aí um pouco de como foi encontrar este caminho de pesquisa, né? Bom, Bruno, estamos aí já finalizando o nosso tempo, né, de live, de entrevista. Você pode fazer últimas considerações, algum recado que você queira deixar para os seus colegas da graduação, colegas pesquisadores da iniciação científica? É, Últimas palavras aí? Acho que tanto para quem está aí, eu tenho alguns colegas que estão no processo de estruturar o projeto, enfim, e algumas pessoas que estão interessadas, assim, e eu dou a maior força, eu sou, na minha roda de amigos, eu sou incentivador para todo mundo tentar, todo mundo conseguir fazer, porque eu acho que é muito legal, é uma experiência, não sei, única, assim, que a gente só consegue fazer na graduação e está sendo, né, vou falar do meu lugar, está sendo muito enriquecedor, assim, eu acho que, assim, eu não consigo nem falar como está sendo, assim, as coisas se abrem, eu fico pensando, e aí é muito interessante pensar nessa formação assim, que as coisas vão se conectando, e aí, enfim, coisas, por exemplo, das aulas de teoria da comunicação, que a gente começa, então é isso, e aí isso vai levando a isso, acho que é o próprio conhecimento realmente se construindo, assim. Então, acho muito legal. A Rosana até falou, né? Temos um grupo de estudos falando de graduação agora. Está sendo muito legal também. Está sendo muito bom para pensar a minha pesquisa e tem outras pessoas que lá também estão interessadas. O pessoal está super animado e eu acho que é isso. Tá ótimo, Bruno. Um recado aí incentivador para os alunos da graduação que estão querendo começar a pesquisar. Eu também acho que vale super a pena, gente. Vamos atrás aí. Boa sorte aos alunos do grupo de estudos da graduação. Com certeza vai ser uma experiência riquíssima para todos vocês. E a gente vai começando esse trajeto junto, que eu acho que é muito legal. É uma boa caminhada, essa caminhada da pesquisa. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Quem está assistindo depois, né? Muito obrigada por se conectar aqui e acompanhar a nossa conversa. Foi um papo muito interessante com o Bruno, que traz essa perspectiva, né, de alguém que está iniciando aí a sua jornada de pesquisa, né, Bruno? Mas ainda vai ter muitos passos pela frente, com certeza, Uhum. continuará aí seguindo esse caminho. E muito obrigada ao Bruno por ter aceitado o nosso convite, ter batido esse papão aqui com a gente, né? Eu que Obrigada a agradeço. quem deixou Obrigado, Sofia. comentários. Obrigada a quem deixou os comentários aí na nossa live, fez perguntas. Bom, a gente não acaba por aqui. Teremos mais lives aqui no Instagram do Midiato nesse mês de novembro, nas próximas semanas. As nossas colegas Jennifer Serra e Amanda Miranda vão estar aqui conversando com vocês também sobre os temas das pesquisas delas. E, além disso, nós temos podcasts disponíveis aí, aonde quer que você ouça podcasts. Temos o nosso canal do YouTube, temos e-books gratuitos, estão disponíveis lá no nosso site. Muito mais conteúdo aqui no Instagram e no Facebook. Então, fica de olho nas nossas atividades. Se inscreve aqui no Instagram, se inscreve no canal do YouTube. É, Segue a gente no Facebook e também, sempre que quiser saber o que a gente está fazendo por aí, é só entrar no nosso site usp.br/midiato, onde a gente sempre coloca o nosso calendário, nossas atualizações
para quem quiser saber o que está acontecendo. Bom, muito obrigada pela presença. Até mais e boa noite a todos, todas e todos. Tchau, Bruno. Boa noite para você. Tchau, Sofia. Tchau, gente. Boa noite e até.